A gente tem muito comportamento que a gente não tem noção do que eles podem gerar dentro de uma sociedade. Então, quando você vê uma mãe que prioriza o filho, né? Então, a mãe e o pai, ou a sociedade que cria essa criança, precisa priorizar o filho por quê? Porque até uma certa idade, realmente, os filhos, eles dependem do adulto, né? A criança depende do adulto. Então, é importante que a prioridade do adulto seja cuidar dessa criança. Na medida que a criança vai crescendo, ela precisa ir ganhando autonomia no mundo, e ganhando independência, porque ela vai precisar lá na frente de tomar decisão, de fazer escolhas, de errar e aprender a lidar com esses erros, com o resultado do erro, com as frustrações. Uma hora eu vou fazer um capítulo só sobre frustrações. As frustrações que são parte fundamental do nosso crescimento. Porque já que a gente só aprende por contraste, né? O que seria do azul se todos gostassem do amarelo? Então a gente precisa se frustrar, a gente precisa, né, errar. A gente precisa errar para entender ali o caminho. Então, o que eu quero falar sobre valorização é uma coisa muito simples e rápida e que dá para encaixar ali na vida e fazendo novas tentativas. Quando você não se coloca em primeiro lugar e coloca os seus filhos em primeiro lugar, abrindo mão das coisas que você quer fazer, do que você quer comer, de onde você quer estar, colocando ali dentro de um sacrifício, porque eu me sacrifico pela minha família. Né, eu vejo muitas mulheres falando isso, não, mas eu me sacrifico muito pela minha família, porque eu quero o bem-estar deles, né? E muitas vezes abrindo mão do seu bem-estar, do que você quer fazer para você. Então, quando você coloca os filhos ali em primeiríssimo lugar na sua vida, você está ensinando para eles que eles também têm que colocar outras coisas em primeiro lugar na vida deles e não eles. Quando eles veem o objeto mais importante da vida deles, que é a mãe, ou é o pai, ou é a madrinha, aquela não se valorizando, ele entende, pô, se ela não se valoriza, é porque tá certo. Mas não tá. Porque eles não têm discernimento para dizer pra gente, isso tá certo, isso tá, esse comportamento não tá. Eles vão aprendendo com o que eles vão olhando no mundo. E a sociedade que cria a gente, ela é muito importante, porque tem pessoas que abrem mão e falam, não, eu não quero saber. E tá louca, né? Já traz um conhecimento ali préviozinho. Mas tem gente que não, tem gente que tá cru, que precisa aprender. E precisa aprender com gente inteligente. Então, quem não cuida bem de si, não cuida bem do outro. Quem não se valoriza, não valoriza adequadamente o outro também. Porque não entende disso, não sabe sobre esse assunto. Então, às vezes quer passar para o outro uma coisa que não vivencia. Então, quando você se coloca em primeiro lugar na sua vida, quando você termina de fazer a comida e o primeiro prato é seu, você não come o pescoço e nem o pé de frango, né? Quando você toma essas atitudes, você automaticamente ensina para a sociedade que está em volta de você que é assim que todos eles também devem se comportar. Se todo mundo cuida de si, todo mundo vive muito bem e vive saudável. Isso não tem nada a ver com egoísmo. Egoísmo é uma outra coisa, né? Egoísmo é você sentar a bunda e querer que os outros façam para você. Agora, quando você quer olhar para você, ir lá e fazer o seu, se colocar em primeiro lugar, não, hoje isso não vai ser bom para mim, dentro da sua cabeça, e não vai lá e não faz, e não vai, e não escolhe. Então, isso é se colocar em primeiro lugar, né? Agora, se o filho ficar vendo você toda vez abrindo mão do que você quer em prol dele, o que é que você está ensinando para essa criança?
O que é que você está passando para essas pessoas que estão em volta de você? Que você não tem nenhuma consideração. Que você não merece nenhum respeito. Porque você, em primeiro lugar, não se considera. Porque você, em primeiro lugar, já não se respeita. Se você não se respeita, por que a sociedade vai te respeitar?